Está no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Abril de 1923. Essa foi a primeira vez em que a famosa frase ecoou pelas ondas do rádio, dando início à programação da primeira emissora oficial de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eu acho importante destacar que a Rádio Sociedade surgiu dentro de um momento, na década de 20, muito importante de afirmação da ciência, da cultura, da educação, um movimento de criação de universidades brasileiras. E foi um momento em que se pensava um projeto de país, que tivesse uma educação adequada, que tivesse moradia, que tivesse uma recuperação do interior do país. Isso estava junto também com todo o movimento de combate às epidemias, ou que a gente chama hoje de doenças tropicais. Então, naquele momento, tinha um certo projeto de país que se desenhava e o rádio era uma expressão disso. Ildeu de Castro Moreira é professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos curadores da exposição Rádio Sociedade, 100 anos de rádio no Brasil, organizada para comemorar o centenário da emissora. A iniciativa é do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, da Casa de Oswaldo Cruz, da Rádio MEC, da Folguedo e da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, local onde a exposição estará em cartaz até o dia 8 de outubro. A ideia dessa exposição é mostrar que a rádio brasileira está fazendo 100 anos e que foi criada por cientistas, por intelectuais, por pessoas da sociedade que tinham uma visão ampla da importância da educação, da ciência e da cultura. A Rádio Sociedade não foi fundada pelo governo ou por empresa privada, mas por um grupo de intelectuais da Academia Brasileira de Ciências. Entre eles, o educador e antropólogo Edgar Roquette Pinto e o engenheiro Henrique Morizzi. Com propósitos educativos e de divulgação científica e cultural, a rádio era mantida por uma associação de pessoas. Por isso o nome Rádio Sociedade. No país em que 70% da população era analfabeta, o rádio seria o veículo de democratização do conhecimento científico e da cultura no país. Como afirmava Roquette Pinto, a Rádio Sociedade levava às casas dos brasileiros o jornal de quem não sabe ler e a escola de quem não tem escola. A rádio é o começo da divulgação científica. Uma rádio com 100 anos e que acreditava que via a rádio poderia fazer a instrução. Aquele que não sabia ler poderia aprender ouvindo. Então, são coisas do nosso querido, Roquette Pinto, que me marcaram. Me emocionei quando eu entrei e vi isso tudo. Eu falei, olha, o Brasil que deu certo. Então, eu só posso dizer que eu tenho muito orgulho de, como Academia Brasileira de Ciências, ter tido um pouquinho de participação nessa história, A Rádio Sociedade teve um papel pioneiro em vários aspectos na cultura, na educação e na divulgação científica no Brasil. A programação era bem diversa. Apresentava palestras científicas, notícias, campanhas de movimentos sociais, aulas educativas, música popular e erudita, literatura e um programa dedicado ao público infantil. Apresentado pela filha de Roquette Pinto, Ana Beatriz, o programa Quarto de Hora tinha um pouco de tudo: contação de histórias, concursos, apresentações de músicas e respostas às perguntas feitas pelas crianças. A Rádio Sociedade também criou publicações, como as revistas Rádio e a Electron, e o primeiro programa jornalístico do rádio brasileiro, o Jornal da Manhã, apresentado pelo próprio Roquette Pinto. O escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Rui Castro, que escreveu a biografia do criador da Rádio Sociedade, falou sobre a importância do noticiário radiofônico. Esse era o noticiário da época, não era escrito, pegava-se o jornal e lia. Mas isso aí tinha tudo a ver com o Roquette, que dizia que o rádio são os olhos de quem não sabe ler, E ele, ao passar a informação pelo rádio, ele atingia, fazia com que as pessoas tomassem conhecimento do que estava acontecendo. Um dos fatos que marcaram a história da Rádio Sociedade foi a visita de Albert Einstein à emissora.
Na ocasião, o cientista expressou sua admiração pelo projeto que disseminava o conhecimento e a cultura pelo Brasil. As impressões de Einstein foram logo traduzidas e reproduzidas no rádio por Roquete Pinto. O Einstein disse o seguinte: após minha visita a esta radiosociedade, não posso deixar de mais uma vez admirar os esplêndidos resultados a que chegou a ciência aliada à técnica, permitindo aos que vivem isolados os melhores frutos da civilização. É verdade que o livro também o poderia fazer e o tem feito, mas não com a simplicidade e a segurança de uma exposição cuidada, ouvida de viva voz. Mas será que os propósitos da Rádio Sociedade estavam sendo alcançados? Qual seria o número de brasileiros que recebiam a programação da emissora? Em 1927, Roquete Pinto fez uma estimativa. Creio que o Brasil tem hoje cerca de 30 mil lares providos de aparelhos receptores. Cada receptor serve, em média, meia dúzia de pessoas. No interior, pelas provas que possuo, cada alto-falante é rodeado pela população da vila ou da fazenda. Há, portanto, umas 150 mil pessoas que ouvem diariamente as nossas lições, conferências, música, história do Brasil, higiene, conselhos úteis à agricultura, notícias cambiais e comerciais, notas de ciência, etc. Se muitos dos ouvintes são pessoas cultas, para as quais aquilo é um passatempo, alguns milhares são homens e mulheres do povo que, sem saber ler, vão aprendendo um pouco. E assim a Rádio Sociedade foi propagando a educação e a cultura pelos 4 cantos do Brasil. Mas no início dos anos 1930, o crescimento das rádios comerciais e as exigências técnicas do Decreto de Audição Nacional do governo Vargas colocaram em risco os propósitos educativos e a condição financeira da Rádio Sociedade. Até que em 3 de setembro de 1936, a ata de reunião da rádio anunciava o que estava por vir. A Rádio Sociedade não poderá continuar os seus serviços de radiodifusão senão sofrendo uma profunda remodelação de sua própria organização, deixando de ser instituição puramente educativa, como tem sido, para adquirir caráter comercial à vista da atual legislação em vigor. 4 dias depois, no dia de comemoração da independência do Brasil, Roquete Pinto resolve doar a rádio para o então Ministério da Saúde e da Educação, um órgão governamental que se comprometeria com os propósitos educativos da emissora. Não dispondo de capital para aumentar a potência da sua estação, conforme exige o governo, a Rádio Sociedade resolve encerrar suas atividades. A Rádio Sociedade passou então a se chamar Rádio Ministério da Educação e atualmente Rádio MEC. A Rádio MEC acabou levando esse legado, desenvolve até hoje, abrindo constantemente o espaço para a ciência e é uma das bases do rádio educativo, que você tem que trazer conhecimento através dos vários saberes. A rádio pública tem que chegar aonde ninguém chega, tem que oferecer o conteúdo que ninguém oferece. Então, fazer a informação de uma forma que forme as pessoas, levar a música que ninguém toca, para que aí o cidadão opte, ele tenha a opção e possa optar, e ali você tem o caminho de cada um.